Boa noite, gente. Aqui quem fala é a Raquel, do sexto termo de letras, e eu vou falar um pouquinho sobre a biografia do autor. Fitzgerald foi um grande escritor norte-americano da chamada Geração Perdida, mais conhecida como Geração do Jazz. Nasceu em Minnesota, nos Estados Unidos, no dia 24 de setembro de 1896. Filho de um grande fazendeiro, estudou nas melhores escolas. Porém, demonstrava pouco interesse nos estudos. Com a guerra e após seu pai ter ido à falência, alistou-se no exército, onde em um campo de treinamento conheceu Zilda, com quem se casa. Após deixar a vida militar, tenta seguir a carreira como publicitário, que foi aonde publicou seu primeiro romance, Este Lado do Paraíso, em 1920, que foi um sucesso de vendas. Fitzgerald passa a ser porta-voz dos jovens intelectuais e revoltados. Seu maior romance foi O Grande Gatsby, que retrata a era do jazz, época de grande liberdade e prosperidade. Depois, ele passa um longo tempo fazendo textos para revistas. Seu último livro foi Suave é a Noite, que foi um fracasso de vendas. Enfraquecido pelo álcool, tenta o suicídio 2 vezes. Porém, acaba morrendo de um ataque cardíaco, deixando um livro inacabado. Sua mulher interna-se várias vezes para tratamento psiquiátrico, e 10 anos depois da morte de Fitzgerald, ela morre em um incêndio no hospício. Oi, gente, eu sou a Thaís, sou aluna do sexto termo de letras, e eu vim falar um pouco do contexto histórico do livro que eu e meu grupo lemos, que se chama O Grande Gatsby. Bom, o contexto histórico deste livro ele é marcado pelo ritmo frenético do jazz naquela época e também pela busca de conquistar o sonho americano. Quando a gente lê a obra, a gente pode pontuar alguns aspectos que o autor evidenciou no decorrer dela. E alguns destes são a independência que as mulheres apresentam. A todo momento elas aparecem em cenas fumando, dançando, bebendo, tudo isso em meados do ano 1920. O autor, a todo momento, quer que o leitor perceba a sutileza dessa sociedade, que a gente perceba os novos costumes e os novos comportamentos que ela traz, entendeu? E mesmo com tudo isso que se passava na época, Primeira Guerra Mundial, a busca incessante das mulheres de provar o papel social que elas tinham. E de fato essa revolução começou mais ou menos nessa época mesmo. Tudo isso é conquistado aos poucos por esses personagens. É por isso que eu digo que o autor mostra de uma forma sutil essa transição deles. E nós podemos perceber com clareza que o contexto tem sobre a obra um peso grande. O surgimento do simbolismo também é algo notório. Cenas cheias de signos, cores, coisas que remetem o leitor a colocar em prática o conhecimento que ele já possui. Bom, gente, então o contexto histórico da obra é este. É muito interessante o livro, vale a pena. E eu passo a palavra para minha próxima colega. Um jovem chamado Nick torna-se amigo de seu vizinho, Jay Gatsby, um bilionário conhecido por suas festas que dava em sua mansão todos os sábados. Ninguém sabia de onde vinha sua fortuna nem o seu passado. Com o tempo, Nick descobre que Gatsby é apaixonado por sua prima e, a pedido de Gatsby, marca um encontro entre os dois e eles começam a ter um caso. Mas Daisy é casada com um homem chamado Tom. Nick também se envolve com uma menina chamada Jordan. Num certo dia, Tom percebe o amor de Gatsby por Daisy e acusa Gatsby de práticas de atividades ilegais. Gatsby obriga Daisy a falar para Tom que nunca o havia amado e, na esperança de apagar os últimos 5 anos de seu casamento, voltou para Gatsby. Tom fica inconformado. Após o ocorrido, Daisy, dirigindo o carro de Gatsby, atropela por acidente a esposa de Wilson, que por acaso é amante de Tom, e ela acaba morrendo. Tom se aproveita da situação para falar para Wilson que Gatsby que atropelou sua esposa, e o Wilson acaba deduzindo que eles tinham um caso, por isso ele a matou. Enquanto Gatsby está em sua piscina,
Deprimido porque após o ocorrido Daisy não apareceu, Wilson mata ele e se mata. Nick acaba ficando responsável para arrumar pessoas para o funeral, pois ninguém quer ir. Por fim, vai apenas ele e mais 2 pessoas, sendo uma delas o pai de Gatsby, que mostra para Nick uma foto antiga de Gatsby e um livro que ele havia escrito. Nick acaba perdendo a conexão com Jordan, Tom e Daisy e deixa Nova York e vai para o centro-oeste dos Estados Unidos. O romance O Grande Gatsby retrata uma época nos Estados Unidos pós-guerra, impulsionado pela produção em grande escala e o consumismo. O personagem principal, Gatsby, é a personificação do sonho americano, da terra da possibilidade, pois ele não era rico, mas ele tornou-se rico. A história ela gira em torno da ambição de Gatsby pelo dinheiro e também por Daisy, seu amor do passado. Quem narra a história é Nick Carroll, que acaba tornando-se amigo de Gatsby, e por ser vizinho e frequentador das luxuosas festas dele, sabe de tudo o que acontece ao seu redor. Falando um pouco sobre Daisy, ela era uma mulher que abriu mão de ficar com Gatsby no passado, por ele não ser da sua mesma classe social, e acaba casando-se com Tom, com quem tem uma filha. No entanto, não é um casamento feliz, até porque Tom tem uma amante. Em geral, o romance concentra-se nas tentativas de Gatsby de reconquistar Daisy. Suas festas regadas a excessos e álcool, que era proibido naquele período dos Estados Unidos, só tinham um propósito: chamar a atenção de Daisy. Porém, o romance de Fitzgerald é muito mais pessimista do que romântico, pois Gatsby acaba sabotando, por assim dizer, seu próprio sonho, por assumir uma culpa de um erro de que não cometeu. O Grande Gatsby é uma excelente história escrita por um gênio que, de certa forma, previu que aquele período tão grandioso nos Estados Unidos não duraria tanto tempo, como de fato ocorreu. Os personagens nos envolvem e nos fazem refletir sobre nossos objetivos e sonhos, os caminhos que tomamos para alcançá-los. O Grande Gatsby, em geral, é uma obra significativa para os Estados Unidos, pois marcou um período histórico, e é uma obra que nos faz refletir que aquele consumismo exagerado nos Estados Unidos e aquela produção toda em busca incessante pelo dinheiro não compra coisas como o amor.